Sem fluidos. Sem fluidos. Não deixar vazar nudes. Você sabe que um cara de uma dessas redes internacionais, aí um comentarista, não sei de que exatamente, ele estava fazendo a live dele, né, como repórter, daí a amante dele começou a se enxugar atrás, estava nua e tal. E nunca. A amante, não era nem a esposa. No meu caso, o prédio está vazio, só vai estar eu e o cinegrafista, mais ninguém. O que ele fazia com a amante em casa? E onde estava a esposa, no meio da quarentena? Vai ver que estava entubada. A esposa estava lá entubada e ele em casa fazendo lives. Deixa eu aproveitar e fazer uma pequena notícia. Amanhã nós vamos entrevistar o Lolas, né? Sobre ele é bem legal. O trabalho do Alisson, né? Envolve toda essa esquerda lacaniana e tal, e o Lolas é o nosso contato. Então a gente vai fazer isso às 17 horas amanhã com Eládio. Né? Que legal. O Alisson está querendo entrar, ele parece que ouviu o chamado. Vai ter tradução simultânea? Então, vai pelo Cláudio Rubim. Não, então, a gente podia convidar o Cláudio para participar, né? Porque eu vou enviar um convite para o Cláudio hoje, já vou fazer o convite da reunião. E aí amanhã às 5? Amanhã às 5. Se vocês não puderem participar, vai estar no canal do GT. Tá? E eu vou começar um projeto agora com o pessoal do GT, mas não exclusivamente, de entrevistas sobre o trabalho, biografia de cada integrante. Obviamente as pessoas que tenham já alguma relevância, né, que vale a pena entrevistar desse ponto de vista, que tem um histórico. Né? Mas sobre qual que é o tema? O tema é o trabalho deles mesmos. Trabalho, por exemplo, o seu. Eu vou fazer uma entrevista, por exemplo, com o Francisco, vou convidar pessoas para participarem, como se fosse um Roda Viva, assim. Isso vai ficar bacana. Daí, obviamente, a gente manda as perguntas com antecedência para as pessoas não ficarem... Vai que você esquece que escreveu um livro, né, determinado. E aí você fica dizendo, mas fui eu que escrevi esse livro? Não, e também se você faz uma pergunta inconveniente, o cara manda você calar a boca. Né? 3 vezes. Tá na moda essa foi a agora, de hoje. Essa foi a nova. A distração de hoje. Né? Mas a melhor foi o cara do Ministério da Damares, né? Que Ministério dos Direitos Humanos e da Família. Bateu na enfermeira. Cuspiu na enfermeira. Cuspiu, bateu, xingou. Mas isso é porque ele é lá do Ministério dos Direitos Humanos, né? Faz todo sentido. Vocês vão concordar comigo. Todo mundo daí tem que apanhar igual. Não, a gente já demitiu ele. Daí a imprensa, então, manda aí os documentos dizendo que vocês demitiram realmente. Mas assim, o que tem a ver também, né? Quer dizer, mostra o vínculo. Não, melhor que deixe lá. Ele desempregado, ele vai bater em mais gente ainda. Vai ficar revoltado, ressentido, daí piora. É capaz ele, né, assim, sem querer dizer que isso já está acontecendo, né, vai que ele forma uma milícia, né? Tem uma ideia extremamente original, né? Todo mundo vestindo camisas pretas, por exemplo. Então. Coisa que nunca aconteceu na história, naturalmente. Né? Não. Bem, vamos ter paciência, né, Eduardo? Eduardo, você resignação, né? Você vai mandar esse convite? Você vai mandar esse convite da entrevista de amanhã? Vou. Para nós também? Manda o link do jeito que você está mandando. É o link do Zoom. Tá. Francisco, vai mandar pela Alessandra, é isso? Isso. A Alessandra é o nosso contato interno e o Lolas é o nosso contato com a esquerda lacaniana. Externo. Perdão, como é o nome dele? Eu não conheço. Tu Ricardo sou um neófito aí no ramo, é o da sexta-feira, da live. É o mesmo da sexta. Da live de sexta. Foi bem legal. É o Ricardo. Alisson, você está na área, Alisson?
E você, Francisco, vai mandar o seu convite da dissertação por meio da Alessandra também? Olha, eu estou orientando. Eu não, por enquanto, a estratégia que eu vou poder fazer, se depender de mim, compartilhar o WhatsApp, compartilhar o Skype, e quem puder entrar, me parece que Skype entra até 15, tem um número mais restrito de pessoas, não é isso? Eu não sei. Parece Nunca que fiz. é menos, Sim. não é como o Zoom, que permite até 150, coisa assim. Mas então, é a dissertação de quem? Do Eduardo Nion. O Eduardo, faz tempo que ele não aparece. Faz tempo que ele não aparece. Mas ele mora em Blumenau, né? Mas ele está qualificando ou já está defendendo? Não, é o que qualificou com a Josiane. No congresso. Você acabou não participando da banca dele e agora eu mantive a mesma. Não, claro. É só uma pergunta, porque que horário que vai ser? Quando? Sexta-feira, às 10 horas da manhã, se eu não me engano. Eu posso participar, pelo menos durante 1 hora eu posso participar como seria ótimo, Então, assim, eu não sei, a ideia original é essa, eu vou pegar o WhatsApp, o Skype da banca, passar um para o outro e depois posso passar para a Alessandra e ela divulga, e aí quem conseguir entrar, entra. Sim. Uhum. Agora, se alguém quiser abrir um outro aplicativo aí e pôr o povo lá dentro para falar, também pode ser. Só que eu não sei. Não, o problema é o compartilhamento da câmera. É isso aí. E também assim, essas bancas não têm tido mais que 4, 5 pessoas assistindo, né? É um tema específico, uma coisa assim. Eu acho que dá para fazer no Skype mesmo, sem problema. Sei lá. Mas aí, a partir de amanhã, assim, eu vou fazer esses contatos. Aí eu preciso pegar o Skype da Josiane, do Cláudio, que eu não tenho também. Vão estar só os dois na banca. Deus sabe o que faz. Também, se ele não souber... Se ele não souber, imagine a gente. E daí, se ele não souber? O problema é se ele não existir, né? Daí nós Nem me fale nisso, Rafael. Existindo ou não, a responsabilidade está em nós agora, né? O que nós vamos fazer sozinhos aí? Que vai continuar fazendo sozinha, né? Eu já estava, agora... Professor, o senhor mandou 2 textos para nós trabalharmos hoje. Isso. E daí eu quero saber qual dos 2. Um eu já tenho impresso, a não ser que ele foi remodelado. E o outro... Acho que é a versão nova, né, Francisco? É a versão nova? Não, é assim, são 2, porque nós vamos terminar de conversar sobre um, que é o que a gente vem trabalhando nos últimos encontros, e aí encerra. Aí vamos começar o segundo. Tá? Então, o do Canguilhame a gente termina hoje. Agora, eu não sei se eu já tinha te avisado, né? Avisaram assim, as pessoas que entraram depois no grupo e tal. Com exceção do texto do Eduardo, que já está pronto, que foi publicado e não vai mudar mais, os que eu tenho encaminhados são todos textos em elaboração. Então, eu não recomendo a impressão, a não ser assim, quem gosta mesmo de imprimir, se vai ler, ou coisa assim, porque ele sofre alterações todos os dias. Assim, né? Até tem um negócio bacana que a minha esposa tem feito aqui, com os alunos dela, que é botar num Google Drive, né? Tem um negócio que você vai escrevendo e as pessoas vão vendo o que muda, né? Já viram isso? Já escutei falar, mas nunca vi. Então, eu também nunca usei, mas eu já vi, ela me mostrou outro dia, muito interessante. O texto fica compartilhado num tal de Google Drive. Drive, né? Isso. E aí, assim, cada vez que eu mexo nele, você mexe no seu também. Você está lá com ele. Então, não precisa ficar... Ele atualiza automaticamente. Então, não precisa ficar mandando de novo, ou você não saber aonde foi que mudou, porque ele é feito simultâneo, né? Sim. Então, acho que isso eu precisaria, talvez,
ganhar um pouco de habilidade no uso disso aí, porque seria um bom instrumento para quando a gente faz isso, né? Quando usa um texto que está em movimento toda hora, né? Está em preparação. Obrigada. Bom, o que você acha, Eduardo? Sobre começar? Isso. Podemos começar. Já a sala está com 14 participantes já, eu acho que bem razoável. Tá. Então vamos lá. Bom, então como eu acabei de falar, o primeiro texto é esse que está com o título Capítulo Canguilhem 2. E eu sugiro, então, eu preparei para hoje uma retomada a partir da página 20. Se vocês já abriram o texto, na página 20 tem uma divisão por asteriscos ali de seção. Você sabia que se consegue pôr o texto aqui na tela? Também tem essa, né? Tem muita coisa, né? É o share screen. Enfim, mas é que eu já estou com ele aberto aqui também. Você diz assim, para eu ir mostrando na tela, né? Na tela. Daí a gente não vê o Francisco. E quando eu abro o texto, eu saio da imagem? Você desaparece, mas o texto continua lá, né? E você fica rodando ele. É uma opção. Por exemplo, quando você quer mostrar uma citação, alguma coisa assim. Sim. Eu vou ver isso aí também. Vou aprender isso. Fisicamente, mas seu pensamento a gente consegue pegar um pouco. Bom, então, só para finalizar, assim, antes da gente entrar, finalizando assim, as apresentações, então, esse texto sobre o Canguilhem, ele como está lá na abertura dele, na introdução, um desdobramento desse outro livro, que eu publiquei o ano passado, inclusive começo fazendo menção a ele, onde tem todo um trabalho mais amplo com vamos dizer, finalizado com uma pesquisa sobre o Canguilhem como, vamos dizer assim, um teórico, né, um epistemólogo das ciências da vida, que teria lá né, nesse livro, é uma coisa mais superficial, sustenta essa tese que ele seria um bom leitor de Darwin, que ele teria dado um desdobramento interessante para o evolucionismo darwinista. Isso principalmente em função da história do darwinismo, né? De todas as consequências que ele teve e que a gente sabe que teve consequências péssimas, né? Inclusive do ponto de vista político e tal, como o darwinismo social, esse tipo de coisa que gerou consequências nefastas para a sociedade, né? E então o Canguilhem, naquela ocasião, era pensado como um sujeito que fez uma leitura bastante, vamos dizer, arejada, né, do darwinismo. Mas de lá para cá, esse livro foi finalizado, publicado ano passado, mas ele é de muitos anos anteriores, né? De lá para cá, eu tenho trabalhado um pouco mais com o Canguilhem, lido um pouco mais e lido um pouco mais das influências dele e chegar à conclusão de que ele é um pouco melhor ou muito melhor do que eu imaginava, né? Que, na verdade, o que ele apresenta em relação ao darwinismo não é só uma leitura privilegiada, alguma coisa que, vamos dizer, que tem um charme diferenciado em relação a outros darwinistas. Ele, na verdade, leva adiante uma compreensão da vida, né, que é muito diferente, que chega a ser, inclusive, diferente da de Darwin, né? Chega a ser melhor, vamos dizer, um melhor entre aspas, né? Quer dizer, chega a ser mais interessante do que o próprio evolucionismo de Darwin. E aí, nesse percurso, eu acabo me apropriando vamos dizer, de uma formação que o Canguilhem recebeu, que foi a orientação que ele teve com o Bachelard, o Gaston Bachelard, que foi o seu orientador de doutorado. E, como a gente sabe, pelo menos de ouvido, eu li poucas coisas dele também, que o Bachelard é criador de uma epistemologia das ciências da vida, das ciências em geral, mas
muito também da vida, mas porque a formação dele era em física e química, né? Diferente da de Canguilhem, que é em medicina, biologia e tal. Ele desenvolve, então, uma compreensão, né? Uma tese sobre o devir científico, né? Do pensamento do espírito, o que ele chama do novo espírito científico, como... Na verdade, não é tão simples a maneira como ele descreve a evolução da ciência, né? Ela compartilha noções como ruptura, noções como complementariedade, mas uma noção muito bacana é a noção de racionalidade. Quer dizer assim, cada cientista critica, supera, nega, né? Tem toda uma relação histórica com o seu passado, né? Com o passado daquela ciência. Mas, fundamentalmente, ele é capaz de criar uma nova racionalidade, quer dizer, um outro jeito de ver talvez os mesmos fenômenos. Exemplos clássicos, assim, como pensar a relação espaço-tempo, por exemplo, que vem de uma certa maneira, newtoniana, tal, e, de repente, com Einstein ganha outra maneira, outra racionalidade, né, que ele chama. Então, é diferente dos pontos de vista, por exemplo, de Thomas Kuhn, que chamaria isso talvez de outro paradigma, né, que seria um paradigma diferente, e que os chama de incomensuráveis. Quer dizer, o Canguilhem tem... a diferença é que o Canguilhem é francês, então ele tem que ser muito mais charmoso, muito mais simpático, muito mais elaborado do que outras epistemologias alemãs ou inglesas, coisas assim, que são mais rústicas, né, mais secas, assim, mais objetivas. Então, o ponto de vista dele é mais nuançado, é um negócio mais erudito, mais elaborado, né? E que exige também uma outra racionalidade, inclusive, né? Exige que você tenha um esforço maior para compreender como que ele mostra esse devir do espírito científico, como é que ele evolui. E, claro, talvez eu esteja exagerando aqui, mas dizendo que Canguilhem acaba construindo, na sua história, na sua epistemologia das ciências da vida, ele acaba construindo uma nova racionalidade. Porque, afinal de contas, a normatividade, como ele define, normativité biologique, né, que é o nome do conceito que ele cria, ela tem algumas coisas, ela tem muitas coisas do evolucionismo darwinista, mas ela tem algumas coisas que a distinguem muito, né? Por exemplo, vou já antecipar alguma coisa que a gente vai ver aí nas páginas que a gente vai acompanhar no texto, né? Esse processo de normatização da vida é um processo que, para ele, se dá desprovido de princípios, né? Por exemplo, dos dois princípios que a gente vem vendo que permeiam todas as ciências da vida, que é o princípio de conservação e o princípio de entropia, de dissolução, né? Então, quer dizer, começa que ele está falando de uma vida onde não há princípios, há consequências. A normatização não é orientada por princípios, ela ocorre e depois ela resulta em conservação ou em dissolução. Percebe a diferença de onde parte um, de onde parte outro? Você vai encontrar em Darwin a noção de perfectibilidade, a noção de que a vida quer viver, algumas coisas desse tipo. A gente já está escolado em saber que o que o Darwin fala num lugar nega em outro, que fala numa edição retira na outra, mas, grosso modo, ele ainda é um pensador que ainda opera no âmbito das ciências que tomam como pressuposto o princípio de vida ou o princípio de morte, né? Princípio de conservação ou princípio de dissolução, né? Quando Canguilhem vem e mostra que a normatização, né, a normatividade da vida se dá por um mecanismo como descrito por Darwin, cego, né, cego, sem finalidade e também sem princípios, né? Então, isso descaracteriza ou recaracteriza a noção de vida, né? Então, nesse sentido, eu não sei, vocês vão me acompanhar lendo o
final do texto aqui. Depois, se tiver algum interesse em algum momento de ler com calma o capítulo, eu nem sei se eu estou correto. Eu queria que tivesse muito cuidado em se relacionar com isso, porque é arriscado, né? E eu nem sei se não é um exagero, né? Eu precisaria conhecer muito mais o autor para afirmar o que eu estou afirmando, mas eu arrisco, enfim, né? E a ideia é avaliar esse risco, né? Em que medida ele faz sentido, né? Se Canguilhem pode, se não for exagero, então podemos conceber que lidar com isso, né? De que ele construiu uma nova racionalidade na definição da vida, né? E na maneira de... Então, ele, em relação a Darwin, não seria, como eu supus anteriormente, que seria só um bom leitor, um leitor bacana de Darwin. Não, ele é mais do que isso, né? Mas isso, depois, cada um tira suas conclusões, isso vai depender do interesse que cada um tem nesse tema, né? Então, essas últimas páginas aqui, da página 20 em diante, são 4 ou 5 páginas onde eu encerro o capítulo com as reflexões mais pessoais e depois vem a bibliografia e um apêndice, que é uma argumentação a partir do livro do Deleuze, que é o Bergsonismo, que eu não me senti seguro para inserir no corpo do texto. Então, eu deixei em anexo, porque tem muitos conceitos ali que precisam ser mais bem dominados, precisaria de mais intimidade para sustentá-los. Então, eu dou uma página, 2, uma coisa assim, dali, que toca num aspecto que eu intuo ser importante, mas que ficou para apêndice, para não comprometer os argumentos do texto. Aí, não sei, precisaria alguém mais... Uma hora a gente pediu uma orientação aí para quem conhece melhor Deleuze. Então, vamos lá, vamos começar. A noção de normatividade, segundo o Estatuto de Racionalidade que postulei acima, então, racionalidade é isso, né? É o conceito bachelardiano de uma compreensão, assim, né? De uma racionalidade. Que postulei acima pode agora ser retomada sob nova perspectiva, a do agir humano. Então, é como se assim, tudo até aqui foi preparado como um pensamento voltado para o pensamento de Canguilhem, no que diz respeito a como ele explica a vida, como a noção de normatividade explica a reprodução dos seres vivos, a criação de ordens, enfim, né, a epistemologia dele sobre a vida. E depois, a consequência disso, quer dizer, como é que a gente pode instrumentalizar isso? Quer dizer, essa noção de normatividade que ele aplica às ciências da vida, como é que isso se aplica ao social? Que é justamente essa passagem do que o evolucionismo faz de uma maneira muito apressada, quer dizer, né, essa coisa, o que vale para a natureza vale para os homens, o que vale para a ordem biológica, essa coisa, vamos dizer, numa solução de continuidade, né, entre as leis da natureza e as leis humanas, né? Então, quando se trata de fazer essa passagem, inclusive eu introduzo aqui nessas últimas páginas um texto do Canguilhem, que ele próprio não é muito simpático a essa ideia de fazer valer, né, de transpor, fazer essa analogia entre o que é da ordem do natural para a ordem do humano, né, do social. Então, vamos ver como é que isso se dá, quer dizer, como que agora esse conceito de normatividade pode nos ajudar a pensar as ações humanas. Até porque a gente já falou aqui, no outro encontro, que há todo vamos dizer, um segmento da obra do Canguilhem que é conhecido como teoria da ação. Visitei aí alguns textos dele sobre isso, tem alguns comentadores, poucos, sobre isso, mas é aquilo que ficou conhecido como a sua teoria da ação, né? Então, vamos ver com isso aí como é que funciona.
Bom, uma tarefa que levarei adiante, começando pelo recurso, a última publicação de Canguilhem em vida, um artigo intitulado A Decadência da Ideia de Progresso. Nesse artigo, refletiu sobre sua decadência, lembrando de sua origem e força no século das luzes por iniciativa de filósofos como Turgot, Rousseau, Condorcet, Kant, entre outros, que deram contornos à tese da perfectibilidade natural da humanidade. Quem leu O Pêndulo do Epicuro tem lá um capítulo dedicado a Kant, e mostrando como é que Kant trabalhou essa ideia de que a natureza injeta, vamos dizer, que ela estimula o homem com germes da sociabilidade. Né? Quer dizer, ele também, de certa forma, faz essa... Depois ele discute isso, depois ele até renuncia, mas isso aqui é para deixar claro que a perfectibilidade humana muitas vezes foi vista como um efeito do progresso que era atribuído à natureza em geral. Tudo passa a ter história e tudo passa a ser visto do ponto de vista de um progresso, de uma complexificação. Haja visto Spencer, o próprio Darwin, né? E isso era muito comum no século das luzes, né? Essa ideia de perfectibilidade. Rousseau. Né? Um perfeccionar-se regido por uma suposta lei universal da história humana que operaria segundo uma ordem causal, muitas vezes pensada como irreversível. Né? Uma expectativa apoiada na Revolução Francesa, um signo histórico do progresso das consciências e do agir humano, como disse Kant. Essa noção de signo histórico vamos dizer, é o tipo de prova que o Kant oferece para mostrar que a civilização, volta e meia, realiza um evento que caracteriza um grande passo rumo a uma consciência evoluída, abrangente e tal, né? Um grande passo, um avanço em espiritualidade, como Freud chama, né? E essa Revolução Francesa seria um desses. Os entropistas agora também podem aderir a isso e dizer um grande signo da dissolução da civilização foi a eleição do Bolsonaro no Brasil. Basta que a gente eleja o fato como signo da maneira que a gente vê a história caminhando. Está difícil hoje em dia imaginar o progresso civilizatório em alguma parte do mundo. Mas, enfim. Malgrado as diferenças entre os filósofos mencionados, trata-se no conjunto de uma filosofia da história que considerou o progresso humano o mesmo princípio de causalidade da ciência da natureza, assim como sob o princípio de conservação. Como disse, o princípio de conservação da perfectibilidade do homem. Percebe? Então, como que esses dois princípios, vamos dizer, que a natureza se conserva ou que a natureza se dissolve, que na verdade é uma aporia, ele está sempre na base, né, sempre no pressuposto de qualquer racionalidade. E me parece que o Canguilhem se desfaz disso, né? E isso seria o indício de que o pensamento dele pode caracterizar uma nova racionalidade. Bom, passada a euforia, começou a empalidecer já no século XIX em razão do que Canguilhem chamou de rupturas epistemológicas. Falta um S aqui. Em razão de inovações técnicas e científicas. A principal delas deu-se com a introdução do princípio de degradação energética da física, que, como visto acima, reverteu o otimismo sobre o devir da natureza e da civilização, a ela ainda associada. Nós vemos lá quando falamos sobre entropia, que ela é pensada como um movimento de dissolução que envolve toda a natureza e, inclusive, a civilização e as consciências
do homem, e, notadamente lá com a obra do André Lalande, que foi mencionada lá em cima. Então, trata-se, como visto acima, da lei de entropia, que substituiu o progresso pelo declínio civilizatório e que identificou nas fornalhas o seu equivalente signo histórico. Aqui precisaria talvez explicar um pouco mais, porque essa coisa das fornalhas aí eram as fornalhas dos trens, né? Que a queima da madeira que permitiu a intuição de que a queima produz uma perda. Tá sem som. O áudio caiu um pouquinho. Vendo? Eu acho que o problema é de cabo aí, viu? Quando você balançou, deu diferença. No fone. Mas eu não. Nesse cabinho aqui, ó. O problema tá aqui, ó. Eu não tô com cabo, eu tô com Wi-Fi. Não, mas eu digo Tira o teu fone de ouvido. O fone de ouvido, esse? Tira o teu fone de ouvido. Desconecta. Você tirou Você desplugou? Você consegue nos ouvir? É que ele tirou do ouvido, mas não, acho que não desplugou. Não, desplugou. Francisco? Não. Você está nos ouvindo? Você está nos ouvindo? Você tentou desplugar o fone? Tirar a conexão? Tira o fone de ouvido, Bocó. Despluga do teu note. Desplugar. Aqui, ó. Esse plug. Isso. E você consegue nos ouvir? Não, não dá para ouvir. Aconteceu algo. Agora voltou um pouquinho. E vai terminar, inclusive. A catástrofe geral. Volta no mesmo, Eduardo, mesmo link? No mesmo link. Já encerra logo, então, né? Já vai encerrar, porque quem sabe quando ele voltar. Não nos ouvi, não te Falando ouvimos. sozinho lá. Oh. Eu acho que foi porque você começou a falar do presidente, aí aconteceu alguma coisa. Vai acabar, vai encerrar. Hackearam, gente. Vai encerrar. Mandar mensagem para ele já aqui. 1 minuto. No mesmo link. Foi embora. Vou falar para ele que estou mandando mensagem. Isso. Ele já Vai vê. dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Tenho fé. Eduardo, o nome do entrevistado será qual? Ricardo Espinosa Lolas. Espinosa com Z. Obrigado. Vamos entrevistar o Eládio, o Alisson e eu. Legal. Esse é sempre o minuto mais longo das nossas vidas, né?